Graças a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por mais esta oportunidade que a mim é concedida, que Deus me concede, para mais uma vez poder compartilhar com vocês para a Escola Bíblica Dominical, na leitura diária desta semana. Que a graça de Deus é com todos nós. Sejam vocês bem-vindos ao acessar esse vídeo, onde vai através da internet, você vai poder estar meditando na leitura desta quinta-feira e os demais vídeos do canal. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Chegamos à 8ª lição desse segundo trimestre de 2023, onde vai ser lecionada neste domingo, no domingo próximo, e vai estar falando sobre a parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. O texto que o comentarista colocou para nossa meditação está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, onde ele vai falar sobre o tesouro em vaso de barro. Então, o tesouro em vasos de barro. Sabemos que aqui Paulo vai estar tratando essa questão de uma forma muito importante, essa linguagem tão importante, onde vamos aprender sobre a parábola, sobre esse tesouro, e sobre a pérola e também sobre a rede. Mas para a nossa meditação vai falar mais sobre o tesouro em vaso de barro. Aqui Paulo vai estar dizendo no capítulo 4, versículo 7, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui nós temos o tesouro, aqui nós temos o vaso, aqui nós temos o barro, aqui nós temos a excelência do poder de Deus e temos aqui a ausência da nossa natureza pecaminosa em querer dizer que somos alguma coisa sem que haja a vontade de Deus na nossa vida. Pois bem, aí Paulo vai dizer, temos porém este tesouro. O tesouro, aqui nós sabemos que é da parte de Deus, é da salvação, é do poder de Deus, mas nós temos também aqui o barro, o vaso, melhor dizendo, o vaso. E este vaso, ele é de barro. Quem é que esse vaso aqui representa? Representa nós, eu e vocês, todos nós. Então esse barro, esse vaso que somos de barro, quer dizer, essa forma de linguagem que o barro, ele quebra, e às vezes mostrando para nós que se o vaso quebra, o vaso é limitado, né? Se o barro vai quebrar, o barro tem seus limites, mesmo que seja o barro que for, né? Que são as especiarias de barro, mas cada um tem os seus limites, as suas durabilidades, as suas qualidades, mas o vaso que somos nós, não podemos pensar que nós somos vasos blindados. Não podemos pensar que nós somos um vaso inquebráveis. E aí Paulo vai dizer que por que nós somos vaso de barro? Porque o barro, às vezes, ele precisa ser amassado para poder fazer o vaso.
de uma vez que o vaso é feito, o vaso pode ser quebrado novamente. E o vaso sendo quebrado novamente, às vezes, por que o vaso é quebrado novamente? Muitas vezes, por causa dos nossos orgulhos, prepotência, arrogância, às vezes aquele espírito de exaltação, pensar que somos um vaso inquebrável, que somos blindados, que se não for nós somos o vaso da hora, nós somos o vaso que tem a marca excelente, que nenhum outro seja igual a nós, igual a gente aprendeu na lição passada sobre o fariseu. Mas nós somos um vaso. Este vaso é de barro. Ele pode quebrar. Lembra de Jeremias, vai falar sobre o vaso na mão do oleiro? O oleiro foi o oleiro que nós temos, quem é Deus. O vaso somos nós. Então, assim como o vaso quebrou na mão do oleiro, assim nós também podemos qualquer hora quebrar na mão do oleiro que é Deus. E agradeça a Deus se nós quebrar na mão do oleiro. Porque quebrando na mão do oleiro, o oleiro que é Deus, ele vai saber fazer o vaso novamente. Porque ele sabe fazer um vaso perfeito. Aleluia. Se o vaso que somos nós quebrar na mão de Deus, Deus vai fazer um vaso por excelência, para ser usado na sua obra. Ele vai fazer um vaso sem defeitos. Glória a Deus. E por nós ser esse vaso de barro, nós somos sujeitos aos sofrimentos, somos sujeitos às tristezas desta vida, somos sujeitos às lágrimas, passar por decepções, humilhações, passar por desprezo. São consequência por nós ser vaso de barro. E muitas vezes nós, como vaso, não entendemos, achamos que somos imunes, que nós não podemos sofrer, ter tristeza, não podemos ser perseguidos, não podemos ser angustiados, não devemos ser caluniados, não devemos ninguém levantar falso contra nós, só porque nós pensamos somos vaso, então se sou vaso, eu não sou digno de receber afronta de ninguém. Nada disso. Você sabe por que vem as tristezas, as perseguições, as calúnias, as difamações? É só porque você é vaso. Se você não for vaso, você não vai ser caluniado, você não vai passar por tristeza. Mas eu quero dizer para você, o segredo do vaso é porque quem cuida do vaso é o oleiro. E o oleiro aqui é Jesus. E você observe que Paulo fala, por que nós somos o vaso de barro, nós somos vaso de barro? Para que a excelência do poder de quem? De Deus. De Deus. O poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Se você é alguma coisa, mas seja vaso, não seja uma vitrine, seja vaso de barro. Porque se nós formos vaso de barro, a excelência, o poder de Deus vai estar sobre as nossas vidas. Sabe por que muitas pessoas hoje não têm a excelência do poder de Deus? É porque deixou de ser vaso e são vitrines de igreja. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Sejamos vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus esteja sobre as nossas vidas e não sejamos de nós gloriarmos de nós mesmos, mas que o poder de Deus esteja sobre nós e o nome de Jesus seja glorificado. Seja vaso,
na vitrine. Deus abençoe, meu muito obrigado. Fica todos na paz. Amém.